Fala nação, bem-vindos ao canal. Você que está chegando aí e não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva, faça seu comentário, deixe seu like para ajudar o canal. Começando agora, canalzinho novo, dá uma molazinha para um amigo aí, vai lá. Acompanhei um corte aqui da ESPN, programa F da ESPN Brasil, falando aí do jogo do Internacional e Flamengo, lá no Beira-Rio, meu amigo. Amanhã, domingão. Amanhã, domingão. Amanhã não, amanhã é sábado, não domingo. Acompanha comigo aí. Vamos ver o que essa rapaziada tem a dizer aí. Vamos lá. A gente sempre vai dar pra chorar ele. Vamos lá. Quero ouvi-los. Em primeiro lugar, quando nessas aspas na tela, se o Flamengo só perde pra ele mesmo, a gente vive hoje em dia, ninguém vê o contexto inteiro, né? Vê a aspas e fala assim, ele tá falando que tudo é uma porcaria, o Flamengo é maravilhoso e só perde quando eles estão num dia... O que ele quis dizer? Ficou muito óbvio ouvindo o que ele disse. Mas... precisaria escutar a pergunta, né? Não, mas mesmo nessa resposta... A ele falou da resposta dele pressão... parece muito objetiva no que diz respeito à situação do Nico. Essa coisa do que acontece lá dentro, né? Vazar o problema. Sim, exatamente. Exato. O Flamengo só perde para ele mesmo o vazamento do que foi feito com o Nico. Tanto que ele fala, as pessoas não sabem às vezes o que acontece. Uma coisa muito grande. É o seguinte, o futebol é muito simples de você observar. O futebol é um iceberg, onde você só vê a ponta. E O que fica abaixo da linha d'água muito maior. é muito maior do que a ponta do iceberg. A ponta do iceberg é o que você vê de quarta e vê de domingo. São os jogadores em campo jogando futebol. A linha d'água impede que você veja o que acontece no geral. E o Flamengo é igual a todos os outros. Todos os outros. O Flamengo tem melhores condições financeiras. O Flamengo tem um CT maravilhoso, muito melhor do que muitos outros clubes do futebol brasileiro. O Flamengo tem organização, os salários são em dia, os jogadores que são contratados, como ele disse, são jogadores de muita experiência e, como dizem os uruguaios, de muita hierarquia. Então, tudo isso para mostrar que o Flamengo é um incomparável. Só que, às vezes, o que acontece dentro do Flamengo joga contra o Flamengo. É isso que disse Georgian de Arrascaeta. Se o Flamengo prestar atenção, nos acontecimentos do Flamengo e prestar atenção do que vai acontecer nos jogos do Flamengo, o Flamengo é realmente incomparável. Mas às vezes não. Às vezes você tem que apagar incêndio. Tem gente que no Flamengo apaga incêndio com gasolina, né? Esse é um problema. Então, acho que a história do Pedro, a história do Nico. Sim. Se me aparecer aqui com 15 milhões de euros, eu vendo o Pedro. Eu conheço. E aí, Pascoal dando aula como sempre, hein? Pascoal manja muito, hein? Sabe muito, hein? Eu sei de gente que pagaria. Eu sei de gente que fez. Eu vou fazer o cheque. Não é assim, não. Não, espera que eu preciso falar com o conselho, porque são 100 milhões, eu vou levar. Eu vou agora. Não, pelo amor de Deus, não faz isso. Mas tudo bem. É o Flamengo. De tão grande, de tão notável, de tão espetacular, de tão maravilhoso, cria esse tipo de situação, porque não consegue domar as línguas. Você sabe que a língua é o chicote no corpo. Então, o que você fala reflete em você. É o único músculo que não tem cãibra, né? A língua é o chicote no corpo. Você fala, você é punido pelo que você falou. E todos aqueles que falaram no Flamengo foram punidos pelo que falaram. É isso que quis dizer Georgian de Arrascaeta, um jogador espetacular. Mas esse recado foi pra quem, Birner? Tá na tela aí, responde. Não, acho que a questão é muito do que é o clube tentando ser como instituição, além de rico, sólido. Vou dar o exemplo do principal rival do Flamengo nos últimos anos, o Palmeiras. O Palmeiras não consegue arrecadar como o Flamengo. Ano passado o Palmeiras faturou 1.200 mas vendeu 400 de jogador. O Flamengo faturou 1.300 com vendas bem menores. Mas entre os dois a diferença foi de 400 milhões. 400. Sim, mas com toda a venda que entrou no caixa. Nesses dois casos. O que é muito normal, porque a torcida do Flamengo é muito maior. A torcida do Palmeiras e a torcida hoje em dia é mercado para você ter patrocinadores, arrecadações, vendas de camisa e outros diversos aspectos que geram a sua arrecadação. Mas o Palmeiras, como instituição, nesse momento, ele é mais sólido
Certamente acontecem problemas dentro do Palmeiras, mas eles são resolvidos dentro e eles não vazam. Todos os clubes de futebol têm problemas internos em algum momento, alguma questão que incomoda, uma política que irrita de repente a situação ou quem está no poder. Só que no Flamengo isso é um pouco mais incontrolável. Eu acho que o Flamengo conseguir chegar num estágio em que os problemas do Flamengo sejam resolvidos dentro do Flamengo para que não seja prejudicado o Flamengo, aí a frase do Arrascaeta vai prevalecer mais vezes dentro de campo. Porque se a gente for olhar os últimos anos do Flamengo, o Flamengo sempre contratou muito, mas o Flamengo teve problemas com a direção anterior de diversos aspectos. A gente teve briga no vestiário, eu lembro, estava com o Pedro Ivo Almeida na linha de passe, quando teve a briga no vestiário, que tomou um soco. O do Pedro foi agredido no Galo. Um minuto depois a gente sabia. Sim, no pós-jogo. No minuto seguinte. Sim, eu estava assistindo. A gente sabia, o Pedro Ivo Almeida tinha informação. E cabe aos jornalistas, aos repórteres, terem informação e darem informação sobre o que acontece. Sim, repórter é baú para ficar guardando. Exatamente. Então eu acho que essa questão do Flamengo, eu acho que o Arrascaeta, provavelmente incomodado com a história do De La Cruz, porque é um compatriota, jogam juntos na seleção, deve ter uma amizade mais próxima, falou sobre isso, só que essa é uma questão do Flamengo. Que o Flamengo precisa resolver, porque quando a gente fala da parte econômica, de uma base forte, da contratação de jogadores, nisso o Flamengo dá aula. Por fazer uma comparação, o Flamengo, para mim, contrata melhor que o Palmeiras. Olhando quanto se paga por cada jogador que chegou no clube. Acho que é questão de política, né? Política, eu acho que tem muito a ver com o dedo do técnico. O Abel, que é um perfil de jogador que é mais porque, assim, operário, que não tem do técnico. O Flamengo, jogador. O Pascoal tem mais informações, tem amigos lá. Pelo menos a informação que eu tenho é o seguinte: a chave do CT e a chave do departamento de futebol está na mão do Abel. É isso. O Abel que define junto com os diretores, que antigamente era o Cícero, ele pede de acordo com as características que ele. O Abel pede e o que o Abel pede é procurar. E aí a Leila vai lá e só e depois o nome levado para ele. O nome é esse, te serve assim. Deixa eu ver esse jogador. Esse aqui. Esse aqui não quero esse aqui. Eu quero aquele ali. O Palmeiras continua. O Palmeiras contratou hoje, contratou um lateral esquerdo, o Jefté. Eu nunca vi, eu não sei quem é. O Palmeiras mudou. Eu confesso pra vocês, eu não sei quem é. Eu acho que nessa última janela o Palmeiras mudou a sua característica de mercado, porque antes ele comprava um jogador mais jovem para dentro para inserção na equipe, aí crescer, evoluir e depois vender. Sim. O Palmeiras agora meio que se adaptou à política do Flamengo. De contratar jogador que tivesse milhões de joga, né? Quem? Palmeiras acabou de contratar um lateral esquerdo de 4 milhões de euros, Jefté, que pode chegar até 6 milhões de euros com os bônus que são aplicados, e a contratação do Carlos Miguel também por 4 milhões de euros, o mesmo valor que o Corinthians recebeu para a saída dele. Deve estar para mais de 560 milhões investidos esse ano, mais de 2 anos passado. Mas pode chegar a 6 milhões também, com convocação para a seleção brasileira, uma série de números que ele possa atingir. O que o Zé está tentando dizer é o seguinte: o Palmeiras claramente está passando por uma reformulação profunda. Sim. O Palmeiras só tem jogando 3 jogadores que atuaram no time multicampeão do Palmeiras. Sim. O goleiro, perfeito? Sim. O zagueiro, o Gomes, e o Piquerez na segunda fase, porque a primeira fase foi do Vinha, e o Piquerez na segunda fase. Nenhum outro jogador em campo do Palmeiras, teve a fase Mas o Flamengo também. Não, eu tô O falando. Flamengo do primeiro semestre era Gerson, Eric, O Eric tá machucado. o Arrascaeta e o De La Cruz. No jogo contra o Inter não tinha nenhum. Não tinha nenhum. E esse final de semana? Mas aqui um só saiu. O Gerson. Perfeito. Mas um só saiu. Do Palmeiras foi uma debandada grande. Se você pegar o banco de reserva do Palmeiras, é o mesmo sentido que eu falei do Corinthians. Os garotos estão presentes em todas as áreas. Principalmente na zaga, o Palmeiras continua atrás de um zagueiro. Porque eu acho que o Flamengo fez um segundo tempo muito ruim contra o Internacional. O Internacional tomou conta no segundo tempo. Só que o Internacional tem um grande defeito. Bola na casinha. Não chuta. Como diria aquele repórter amigo nosso, né?
maior dificuldade para conseguir bater. Não chuta ou consegue, às vezes, ter algum domínio territorial e não consegue construir para chutar? Não chuta e não constrói. Eu acho que constrói pouco. Aí entra a segunda frase, não constrói e não evolui. Então por que isso acontece? Não constrói. Não evolui, o Tolói acertou com o São Paulo. O Tolói acertou com o São Paulo. Volta ao São Paulo, né? Esse é o xerife, acho que depois de o xerifão. 12 anos, nem lembro quanto tempo que faz que o Tolói saiu. Ele jogou bem lá, saiu do São Paulo. O São Paulo não, o São Paulo precisa, porque o São Paulo não tem, estava treinando um volante e um lateral esquerdo de zagueiro. Mas e o Inter e o Flamengo? O Inter e o Flamengo, se eu fosse o treinador do Flamengo, eu botava todo o time reserva. Mas por que isso? Todo o time reserva, porque o bom é a Libertadores. O Brasileirão. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. O Inter vai fazer o quê? O Inter vai botar Flamengo tem- todo... Se eu fosse o Roger, botava todo o time reserva. O Flamengo tem condição de entrar com um time mesclado, porque o Flamengo está na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, e ter um time inteiro dele contra o Inter. O Inter não tem condição. Eu acho que o fato de os deles jogarem no meio de semana... Todo mundo para jogar? Não, o Inter não, ao contrário. Eu acho que o fato de eles jogarem no meio de semana pela Libertadores favorece o Flamengo agora, mais que o Inter. Claro, o que Flamengo anima tem o torcedor do O elenco do Internacional Flamengo é o quê? incomparável. Então, o problema, meu Joga senhor, Pedro. o problema, olha, É isso. os caras começam a falar, quem que vai isso. jogar? Vai jogar o Pedro, vai Joga jogar o Cebolinha, Cebolinha, o Tipolino, Everton Araújo, Ayrton Lucas. Aí, gente, você tá escutando o time do Flamengo? isso. O Wallace vai jogar na meia. Não tem que jogar Jorginho, porque obviamente já tem uma certa idade. segura um pouco mais. Carrascal, Saúl. Gente, olha o que eu tô falando. Dá uns minutinhos pro Arrascaeta, que não jogou no meio de semana. O Arrascaeta jogar pelo menos meio tempo, porque ele não jogou no meio de semana, estava suspenso. Tem que jogar com todos os reservas, dá pra você fazer Entendeu? um tilaço. Gente, Os titulares. Não, esses caras... Só jogar o jogo inteiro titular. Assim, o Rossi pode jogar, o goleiro pode jogar. Lateral direito, o Emerson Royal saiu machucado. Sim. Certo? Isso. Não sei se ele vai jogar. A dupla de zaga não sei, porque o Flamengo não tem reposição para os dois zagueiros. E ele não tem mexido no zagueiro. E eles têm jogado frequentemente, né? A lateral esquerda pode escolher. Eles, né? Quem que vai escolher? O Vinha vai jogar na lateral esquerda? O Ayrton Lucas vai jogar na lateral esquerda? Tá vendo que tá sobrando? Sim. Você tá vendo? Mas se O eu Matheus fosse- vai jogar de volante? Eu não quero criar confusão, hein, Pascoal? Não quero criar confusão, mas se eu fosse o Vinha, Prepara. eu sentaria com o Felipe. Falei, e aí, Felipe, eu vou ter mais chance pra jogar. Vou ser. 3 laterais esquerdos assim, e três. da seleção. Não, mas tem um da três. seleção do Uruguai e 2 do Brasil. Mas, pô, se eu fosse o Vinha, pelo menos na sequência aí, é o Alexandro, tá entre Vinha e Arthur, né? Você acha que o Vinha pode ser zagueiro? O Ayrton, desculpa. Mas Elias, o cara não quer aquela confusão, mas tá falando besteira aí, irmão. Tá botando uma pilha errada aí, querendo que o Vinha se revolta, meu camarada. Tá querendo reivindicar posição titular, pô, não é assim não, irmão. Não é assim que a banda toca, não. O cara tá voltando a uma contusão gravíssima, cara. Zé Elias, menos, né, meu amigo? Menos, né? Se eu fosse o Vinha, eu conversaria. O Vinha. Talvez ele jogue na seleção do Uruguai, mas tô falando, mas eu conversaria, ó, já tô voltando. Nação, detalhe, hein? Crédito da ESPN, programa F, valeu? Tá lá na descrição do vídeo, hein? Vamos lá. Voltei, preciso jogar. Vai me colocar, eu vou ter mais oportunidades. Qual é a minha condição aqui? Eu sou o terceiro, sou o segundo? Como é que funciona? Ah, não, conto com você. Não, conta não, quero saber. Porque um jogador como ele tem que jogar. Ele tá voltando de lesão aí. Sim, não, mas já tá apto. Já, ganhando minutos, né? Sim, mas é questão que ele do jogo já tá apto. Ele é bom jogador. Ele é muito bom jogador. Eu acho o Vinha melhor muito bom jogador. Se ele jogar, se em qualquer outro clube do Brasil, pra mim ele é titular. Pega aí, lateral esquerdo. Dos outros, não, o Piquerez. Arana. O Piquerez do Palmeiras disputa com ele. Porque os dois jogam. Se o Piquerez joga de lateral, Se ele não for titular, ele disputa pau a pau. Disputa pau a pau, é isso que eu tô dizendo. Cara, O jogador Piquerez, Arana. eu tô falando em termos de carreira pra ele. Ficar no Flamengo, aí não é desmerecer o Flamengo, é um grande clube e tal, mas como carreira, pra ele jogar em outro clube, Alex Telles no Botafogo. Bernabé. Não, Alex Telles e Cuiabanos também brigam por ele é bem melhor. Eu acho o Vinha um baita jogador. Eu também Bom acho. na marcação, tecnicamente ele é bom. Sobram jogadores Sim, é por isso que eu tô dizendo. Você vê, o Juninho nem relacionado foi pro jogo da Libertadores. Sim. Nem relacionado foi.
um cara que foi contratado no início do ano para ser o substituto do Pedro. Na conta O Pedro do outro, tem que ser. hein? Por que o Pedro? A gente fala muito. A gente fala muito do treinador do Vasco, que tem um sistema de jogo e adapta os jogadores ao sistema de jogo dele. O mesmo acontece com o técnico do Flamengo. O mesmo acontece com o técnico do Flamengo. Ele não muda. Ele tem um sistema de jogo e os jogadores são adaptados ao sistema de jogo dele. Por isso que o Pedro não é titular. Sim. Porque o que contempla na escalação do Flamengo é um jogador de mobilidade na frente. Sim. Não que o Pedro não saiba Não, fazer a isso. principal coisa é a pressão. O Flamengo parte de uma marcação agressiva na frente e essa é a estrutura do Sim, jogo. o Pedro pode fazer a marcação com pressão na frente. Mas não faz direito. O problema dele é a recomposição. Porque é a volta, o Arrascaeta, é o sistema de jogo. o Arrascaeta faz, mas não, por exemplo, se jogar com a escalação do último jogo, tá? Ele tem mais pressão do que se ele tiver o Arrascaeta, ao invés do Plata jogando por dentro. Plata, Luiz Araújo Só que ele tem mais qualidade, né? Então, Por exemplo, eu já vou chegar aí, peraí, vou chegar aí. Tá. Exatamente isso. Só que a entrada do Arrascaeta, que o faz a Henrique, pressão, o Plata e o Luiz Araújo. É o isso. Henrique jogou como centroavante. Então, Um quarteto de muita pressão na frente, que o Bruno Henrique faz a pressão. Se você bota o Arrascaeta no lugar do Plata, por exemplo, que jogou por dentro, sem mexer na estrutura de jogo, você perde um pouco da pressão. Só que a qualidade do Plata, do Arrascaeta, a construção e quantas bolas vai chegar na frente, Contribui qualidade, muito mais. contribui. O Pedro ainda não provou que compensa. nós estamos falando de muita pressão e apenas 2 chances criadas, assim, chances não é que foram aquelas chances claras. Bate de Foi uma fora, batida do Luiz e uma cabeçada. O time top. Que for, Fabrício. 15 segundos. Grande abraço, Zé Elias. Obrigado. Boa sorte. Obrigado, bom final de semana. Saúde e paz a todos e a todas. Excelente final de semana.